pessoal vai Obrigado, se juntando. Matias. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Gradivol, sou presidente da Câmara Setorial de Economia Azul da ADESE, aqui no estado do Ceará. E aqui a gente tem tocado esse tema com muito entusiasmo e atenção. Tá? Hoje estamos aqui com o Tomás Alvim, editor e fundador da BEI Editora do Porquê Economês em Bom Português e do Arte Futuro, coordenador do Centro de Estudos das Cidades, Laboratório Arte Futuro do INSPER, co-curador da coleção BEI de Bancos Indígenas do Brasil, coautor dos livros Aprendendo a Viver na Cidade, Guia Prático de Urbanismo Social e Economia Azul e Cidades. Então, doutor Tomás, doutor Alvim, é uma satisfação para a gente, nós que estamos aqui no Ceará, poder ouvi-lo, e aqui dentro dessa plataforma aqui que a gente divulga nossas ações e faz o nosso trabalho, acreditando que essa economia azul, integrada às várias ações dela, a gente sonha com um futuro melhor e mais próximo para todos nós. Então, agora eu dou a palavra. Perfeito. Tá ótimo. Roberto, muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação, pelo convite. Matias, Rom, é um prazer estar com vocês aqui e a gente poder discutir esse tema tão, enfim, atual, tão relevante e principalmente tão oportuno, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma jornada que eu me junto mais recentemente, né? Vocês já estão nela há muito tempo, mas de fato eu vou trazer um pouco o nosso lugar aqui a partir da academia, né? E ver como esse tema é um tema que ganhou uma relevância a ponto da gente já ter aqui até lançado esse livro, né? Eu acho que temos um desafio. Quando a gente olha hoje para o desenvolvimento urbano do país, a gente tem que olhar numa perspectiva de sermos a 10ª economia do mundo, um dos países mais urbanizados do mundo, né? Mais de 85% da população morando em centros urbanos, mas um país que ainda tem desafios da Revolução Industrial. Nós temos 90 milhões de pessoas sem saneamento básico, para a gente ficar só para entender onde é que nós fomos em termos de desenvolvimento urbano. Nossas cidades cresceram, mas nós carregamos um passivo, né, de infraestrutura urbana, enfim, de desenvolvimento e principalmente de equidade socioespacial muito grande. Então, para nós discutir a economia azul, ela é um novo território que se abre, né? O Brasil tem 442 municípios, né? Além dos estados que estão na costa, fora todos os outros espaços azuis que estão dentro de centros urbanos e que podem ser trabalhados a partir dessa nova perspectiva da economia azul, como uma grande oportunidade, né? E aí uma oportunidade com dois eixos muito claros, quer dizer, um eixo de que a gente aproveite e desenvolva, né, quer dizer, economicamente, ambientalmente, enfim, produtivamente, essa nova extensão, né, territorial marítima que se abre, mas que ela possa ser uma oportunidade também para que a gente possa integrar com esse planejamento urbano, e é aqui que o livro realmente se insere, tem sido o nosso trabalho nessa linha da economia azul, que o livro se insere de trazer uma perspectiva de trabalhar isso de maneira integrada. Quer dizer, o que a gente não pode é separar essa nova oportunidade de uma realidade existente territorial, né, que ainda carece de um planejamento, e mais do que um planejamento, de uma execução consistente e com continuidade para que haja, de fato, impacto e transformação efetiva na vida e nos nossos centros urbanos, e que a gente trabalhe isso dentro de uma matriz integrada. Então, o que a gente fez, eu tenho pensado lá no INSPER, no nosso Centro de Estudos da Cidade, como essa oportunidade da economia azul pode estar integrada aos desafios do planejamento urbano e às oportunidades que nós temos hoje, considerando, né, claramente, acho que isso é importante, que nós vivemos num mundo urbano. O mundo hoje já é mais urbano que rural e vai crescer exponencialmente. 70% da população nos próximos 40 anos será uma população urbana. E grande parte desses centros urbanos, a água ela é
estratégica, ela é estrutural, ela é essencial. Então, acho que essa que é, enfim, realmente a oportunidade da gente trazer uma reflexão mais ampla sobre esse novo território que se abre para o desenvolvimento urbano, mas que ele, de fato, carregue uma distribuição de riqueza, um desenvolvimento social, né, e, principalmente, sustentabilidade, que hoje é a questão mais crítica da humanidade. Então, enfim, um prazer estar com vocês. Para abrir, esses são os meus comentários aqui, e queria muito agradecer ao Matias, né, que desde o primeiro momento, quando a gente decidiu fazer esse livro, e desde que a gente abriu o diálogo aí nesse tema, tem sido sempre uma fonte de inspiração, porque exatamente já tem aí uma experiência nessa trajetória, e também tivemos aqui o prazer de poder contar com ele na colaboração para fazer esse livro. Muito bom. Ótimo. Vamos em frente, né? Eu acho que esse tema é um tema relevante. Eu acho que realmente a humanidade se aglomera em centros urbanos, né? E isso precisa ser planejado e, em muitos casos, melhorado, né? Eu queria ver aqui o Rômulo, para ouvir um pouco dele, ele como nosso mediador, o que é que ele pode nos falar. Bem, bom dia, Roberto, bom dia, Tomás e Matias, Pedro e todos que nos assistem agora ao vivo. É um privilégio, né, estar neste diálogo aqui. Eu queria aproveitar essas palavras introdutórias do professor Tomás e pedir para, se ele puder, conversar com quem nos assiste agora, e até para nós mesmo, que a gente já tenha lido o livro, que traz uma característica muito própria da economia azul, que é a estrutura de hipercluster, né? Quando a gente fala de economia azul, a gente fala de várias economias, né? Ou uma economia com muitas atividades, né? Você vai desde o turismo, a infraestrutura portuária, você vai energia offshore. Você tem uma série de contextos, nos quais as cidades costeiras, como você disse muito bem, a humanidade caminha para as cidades e as cidades caminham para o litoral. É mais ou menos essa a tendência moderna, porque a frente praia ela é valorizada no ponto de vista turístico, mas no ponto de vista até de recursos, pesca e logística, né? Ou seja, num país em que mais de 90% do comércio é feito pelo mar, né? O comércio internacional, então estar à beira-mar ela tem um papel importante. Mas eu queria lhe pedir, se fosse... esse livro fala de cidades, mas fala nos diversos contextos, né? Então, se pudesse nos trazer aí um perfil dos autores, né? Eu sei que tem autores do Ceará, então por isso é extremamente importante, né, estarmos trabalhando aqui. O Ceará é uma das economias costeiras, das muitas economias costeiras do Brasil, mas se pudesse nos dar aí um retrato de quem são os autores, do que o livro trata e que economias estão abrangidas e se relacionam com cidades, por favor. Perfeito. Não, ótima pergunta, Rômulo. Obrigado. Rômulo, deixa eu te contar, eu acho que esse livro é um reflexo do que é a nossa matriz de pesquisa e ensino dentro do INSPER, do nosso centro de cidades, né? Esse centro de cidades, ele nasce a partir de uma... Eu sou editor, tá? Então, eu não sou arquiteto urbanista, sou editor há 35 anos. Há 5 anos fizemos, eu e minha sócia, que é a Marisa Moreira Salles, nós fizemos uma parceria com o INSPER para montar um laboratório de cidades, e que hoje virou o Centro de Estudos da Cidade. Então, hoje o INSPER tem 4 áreas de conhecimento, que é políticas públicas, regulação e democracia, que é direito, negócios, né, que envolve administração, marketing, enfim, todas as outras áreas, e agora cidades, né? E o que é muito interessante, muita gente perguntava, mas por que eu levar a cidade para dentro do INSPER? O INSPER é conhecido como uma escola de negócios, né? O INSPER hoje já tem 26 anos, já não é mais só uma escola das disciplinas do negócio, tem engenharia, direito, ciência da computação, e agora cidades. Exatamente porque a gente entende que a cidade, nós somos muito reféns no Brasil de uma mentalidade da cidade orientada ao projeto. E a gente esquece que a cidade é um processo, e é um processo dinâmico. E ele é essencialmente um processo dinâmico econômico.
Então, o que a gente foi para dentro do INSPER foi exatamente para levar uma estrutura, e se você for olhar o nosso corpo docente, e ele vai se repetir aqui no nosso livro, ele é composto de gente que trabalha no governo, gente da iniciativa privada e lideranças comunitárias. Ou seja, a gente acredita que, de fato, para haver uma transformação efetiva e sustentável, temporal, Rômulo, a gente precisa criar um novo modelo de governança. Essa é a premissa central. Tenho discutido isso com o Matias. Eu me lembro quando, desde a primeira vez que eu encontrei com ele, foi: Matias, e a governança? Ele foi... Então, essa questão é a questão central. E esse é o grande desafio da nossa sociedade, em qualquer contexto. Pensando na perspectiva da economia azul, pensando na perspectiva urbana que nós vivemos hoje em dia. Nós temos muita dificuldade em construir processos de governança que sustentem transformações temporais, com continuidade. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos na nossa sociedade. Então, quando a gente olha aqui para o tema economia azul e cidades, a gente trabalha... E aí tem uma outra coisa: o nosso time é extremamente multidisciplinar. Você tem médico, você tem engenheiro, você tem advogado, você tem cientista social, você tem liderança comunitária, temos arquitetos e urbanistas, né? E temos, inclusive, o ex-prefeito de Fortaleza, né? O Elcio Batista, que hoje contribui aqui, é um dos nossos autores do livro e coordena um núcleo que se chama Cidade Mais 2 Graus. Por que cidade mais 2 graus? Eu encerrei na minha última fala dizendo o risco ambiental. E as cidades costeiras são as mais afetadas. A subida da maré, ela é um vetor aí de impacto, de alto impacto nas cidades costeiras, né? E não só nas costeiras, nós vimos o que aconteceu em Porto Alegre. Então, enfim, a gente tem aqui hoje uma nova dinâmica urbana que a gente vai ter que pensar a partir de uma integração estratégica de convergência de políticas públicas, que é o que o Antônio Pinot e o Renato Regazzi, que são consultores e especialistas no tema, e foram eles que nos provocaram no INSPER para a gente começar um curso executivo, que aí agora transformou nesse livro. Esse curso já vai na 3ª edição, e eles agora criaram também a certificação azul para as cidades. O que nós olhamos, então, muito agora entrando objetivamente, a gente tem como referência de transformação urbana, nós que estamos no urbanismo, a gente sempre gosta de olhar para o hemisfério norte, Rômulo, e é muito bom ver Oslo, é muito bom ver Paris, é muito bom ver Chicago, mas a nossa realidade não é essa. Nós temos desafios ainda que estamos longe dessa etapa de desenvolvimento urbano e social. Nós gostamos muito de olhar para a América Latina, e aí a gente tem feito isso no escritório, no laboratório, a gente até se posiciona como um laboratório que quer ser referência, né, e trabalhar no sul global, né? Por quê? Porque os desafios da humanidade estão no sul global. Essas cidades que vão crescer exponencialmente até 2070, elas estão essencialmente na África e na Ásia, e estão em contextos litorâneos, né? Seja costeiros, seja de fluxos de água de qualquer natureza. E a grande transformação que a gente conhece na América Latina de uma cidade que, de fato, fez o que a gente podia dizer a lição de casa, em que em 20 anos fez a maior transformação que existe urbana no mundo, foi Medellín. E Medellín é uma cidade que foi, em 20 anos, cidade mais violenta do mundo. E cidade mais violenta do mundo, nós estamos falando 384 mortes para 100 mil habitantes. Tá? O Rio de Janeiro, que habita o nosso imaginário de violência, tem 20 e poucas mortes por 100 mil habitantes. Então, só para entender o que essa cidade viveu. E eles, em 20 anos, conseguiram fazer uma transformação muito relevante, trabalhando uma das matrizes que nós defendemos no livro, que é a convergência de políticas públicas no território. E quando eu falo território, não importa se ele é um território terrestre ou se ele é um território marítimo, Rômulo. Eu acho que aqui é que está, eu diria, digamos, a proposta do nosso livro. E aí, para trazer essa visão, nós trouxemos para escrever o livro os nossos colaboradores do Centro de Estudos da Cidade e outros de fora, como o Matias, que eu já considero um colaborador, porque esse diálogo já é um diálogo que vem sendo construído há algum tempo. Mas nós temos o professor Paulo Saldiva,
que é um médico, hoje o grande cientista de saúde urbana do mundo, né? Enfim, é uma das pessoas que mais conhece o tema no mundo. Nós temos o Sérgio Aveleda, que é um especialista em mobilidade urbana, então ele vai tratar a questão da mobilidade pensando em integração do modal, usando os fluxos de água ou o mar como uma oportunidade de integrar o modal de transportes. A gente tem que discutir, a gente discute isso profundamente, uma nova matriz para o transporte público, né? Nosso transporte público ainda é essencialmente a combustíveis fósseis e a gente defende uma integração de modais. E o modal marítimo, sem dúvida nenhuma, seja ele fluvial, ou seja ele oceânico, ele é totalmente viável e factível, né? Então, essa nós temos também aqui a Kátia Mello, que é uma especialista em ESG e trazendo esse tema do ESG e a economia azul. Temos o Ricardo Ballesteri, que é um especialista em segurança pública, foi secretário nacional de segurança pública, foi secretário de segurança pública de Goiás e secretário de segurança cidadã do Pará, e desenvolveu o que a gente considera, a partir da academia, como o melhor programa de urbanismo social e segurança pública, que é os Territórios pela Paz e Usinas da Paz. E o Ricardo Rômulo traz uma abordagem muito interessante. A gente discute a violência urbana, mas a gente não fiscaliza a nossa fronteira terrestre, e muito menos a marítima, a costeira. Esse é um dos pontos que ele traz, e eu considero um ponto extremamente estratégico, porque hoje, se você for ver qual é o principal problema dos nossos centros urbanos, é a segurança pública. E a gente tem que olhar a segurança pública a partir de uma matriz muito mais convergente de transformação do que só a segurança pública estrito sensu. Agora, ali, se a gente não tiver a fiscalização da nossa fronteira terrestre e da marítima, nós somos, como ele diz, um território poroso que qualquer coisa entra. E a gente hoje está vendo um problema de segurança pública em que a gente tem as nossas forças de segurança combatendo o inimigo com armas de guerra, num contexto urbano. A gente não está falando a gente está vivendo um cenário, e hoje essa é a questão central da nossa sociedade. Você vê que todas as pesquisas trazem a segurança pública como o principal ponto de apreensão, enfim, da população urbana do país. Então, a gente tem ainda, eu já mencionei o Antônio Pinot, o Matias, né? O Matias, que eu já mencionei, enfim, o Matias para nós extremamente importante, porque exatamente já está à frente de projetos de Blue Economy. Então, enfim, então a gente trouxe aqui nesse contexto, Rômulo, gente que tem muita experiência no tema da economia azul e gente que tem muita experiência no tema do planejamento urbano. E a gente fez uma integração desse pensamento, tratando produzir nesse livro, e o pensamento que nos orienta, porque isso agora é uma atividade acadêmica dentro do centro, como é que a gente trabalha essa convergência de visões e de experiências para endereçar esse território que tem que ser visto de maneira integrada, tá? Então, eu acho que o grande ponto do livro, e reflete muito a proposta que nós trabalhamos lá no nosso centro de estudos, é convergência de políticas públicas no território. Não importa se ele é sólido ou se ele é líquido, a gente tem que pensar isso de uma maneira integrada. Perfeito. Tomás, obrigado aí por essa visão ampla sobre os diversos capítulos do livro. Eu comentava há pouco, eu tive o privilégio de lê-lo nos seus momentos iniciais. Recomendo, porque deu para perceber isso. As cidades, né, elas são o grande epicentro dessa economia, né? Inclusive por impacto, né? Como você mesmo disse, a cidade tem um impacto muito grande numa perspectiva ambiental. Quando a gente pega, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, o mar começa dentro das nossas casas, né? Nas ruas, porque tudo leva ao mar, né? Eu estou agora no Cumbuco, e aqui em Caucaia, Beto sabe disso. Nós temos um projeto pelo Instituto Ventos para o Futuro de ecobarreiras no estuário de um dos grandes rios, uma das grandes bacias da região metropolitana de Fortaleza, que é o Rio Ceará, e a Ocean Cleanup estima que são cerca de 700 toneladas de plástico por ano que são depositadas só por essa bacia aí.
né, e está entre as 1000 que mais poluem no mundo, mas isso não é uma característica apenas dessa metrópole, que é Fortaleza, essa grande cidade, que tem coisas incríveis, né, mas tem desafios, mas é de outras metrópoles brasileiras que têm problema semelhante. Mas é interessante, eu trago essa imagem da leitura do livro, comentei isso com a Matias já há algumas semanas, porque a gente também começa a perceber uma grande concentração de atividade discutindo o oceano. Eu acho que nos últimos anos nós estávamos, né, Matias, em São Paulo, o Pacto Global Brasil lançando um programa específico para o oceano, para além da ODS 14, os Ocean Centers. O Brasil foi o terceiro país a entrar no programa Ocean Center, e quando eu estava voltando, 2 semanas depois, Fortaleza estava realizando o Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, o ENCOGERCO, né, Encontro Nacional de Gestão. O Instituto de Direito do Mar estava fazendo um grande evento na mesma semana. Então, se a gente for olhar agora nas nossas cidades, há uma concentração grande de debates sobre o impacto das cidades no oceano e o impacto do oceano na economia do mundo. E aí eu queria, como você mesmo disse, Matias escreveu um dos capítulos, o capítulo, se não me engano, é o 13 do livro, que fala sobre essa economia azul, que nós falávamos de economia do mar há 10 anos atrás, e ela traz uma nova contextualização, não se fala mais em economia do mar, mas se fala de uma economia muito mais ampla, mas com essa cuidado de sustentabilidade. Eu queria pedir que o Matias, se pudesse, não dê todos os detalhes, que eu quero que as pessoas leiam o capítulo, tá? Mas se pudesse nos passar uma palavra para todos os que nos assistem, né? Qual foi a abordagem, por que esse enfoque da economia 5.0 que você traz é relevante para discutir cidades, Matias? Muito bom, agradeço muito aí a possibilidade, já mais uma vez, Thomas, né? Lembro aqui a capa do nosso livro, Thomas, eu acho que ficou não só muito boa, mas todos os capítulos estão excelentes e realmente recomendamos muito a leitura. Eu queria lembrar que nessa conversa nossa aqui nós temos também, Rômulo, Roberto e Thomas, uma participação muito boa, né? Eu queria lembrar que nós temos autoridades no tema participando junto conosco aqui, né? Lembro aqui o Felipe Matias, né, que está aqui conosco, né? Uma autoridade no assunto, né? O próprio Alex Dumont. Exatamente. Exatamente. Por isso, né, o Alex Dumont, que também participa no Rethinking Works, etc., o Leonardo, o Belli. Então, nós temos realmente aqui uma audiência muito boa, né, que conhece também o assunto, que está acompanhando de perto, etc., que é participante. O meu convite que eu recebi do Thomas era de trazer algo muito prático e muito, como ele colocou mesmo, né, da nossa experiência e da nossa experiência estendida. Quando eu coloco da nossa experiência estendida, eu tive a oportunidade, né, às vezes são as felicidades da vida, de conhecer o Günter Pauli faz 40 anos atrás, 45 anos atrás, e que é um dos papas, assim, muitos dizem que ele teve um papel muito importante, né, em todo o início das discussões sobre a economia azul. Mais do que isso, ele é um dos fundadores da Fundação ZERE, que é uma fundação internacional que trata do tema da economia azul, no Brasil também é muito ativa, a partir do professor Lúcio, que coordena as atividades da Fundação ZERE. Então, a minha experiência prática e estendida, né, foi o que me motivou muito a escrever esse capítulo 13, muito olhando para os princípios, né, os princípios da economia azul, e muito querendo trazer esses princípios da economia azul para o Brasil, né, e para todos aqueles, né, e justamente se a gente pensar, a economia azul no final acontece na localidade, né, acontece na cidade, nos bairros, nas comunidades, né, então trazer essa inovação e, claro, o impacto que ela pode trazer a partir desse capítulo do livro. Eu lembro que um dos princípios importantes de todas as discussões ao redor que o Günter Pauli chama de economia 5.0 é a localidade. E é trazer a inovação da localidade, e trazer o impacto na localidade.
e, portanto, se inspirar também em soluções da natureza que estão disponíveis hoje na localidade. Ele traz no livro vários exemplos da Economia 5.0, e eu procurei retratar alguns no capítulo que me foi colocado. Um deles fala muito do café. Então, por exemplo, assim, se a gente imagina local, estou num local onde o café é tomado, existe, é uma bebida importante, por exemplo, como no Brasil, e, portanto, nós consumimos 0,5% do café, do grão do café, e o resto todo ele é descartado. E, portanto, as reflexões que nós podíamos ter, esse resto não pode ser de grande valia, não tem algum outro valor, não podemos pensar um pouco mais holisticamente ao redor deste café. E portanto, o exemplo prático que se mostra aí, a possibilidade, a oportunidade prática, é da borra do café, por exemplo, plantar cogumelo, e cogumelo com uma fertilidade incrível, com uma produtividade impressionante, justamente com o professor Lúcio, aí recente, aí nós estivemos discutindo, por que não iniciar várias iniciativas de produções de cogumelo no Brasil, não só com a borra do café, mas só pelo fator nutricional, que existe aí, a proteína, etc. Mas mais do que isso, quer dizer, fora um fluxo de impacto econômico do próprio cogumelo, existe, a partir do cogumelo e nos sedimentos que ficam nessa borra, depois da produção do cogumelo, existe a possibilidade de uma ração animal fantástica, com os resíduos do cogumelo e, por exemplo, a borra do café. Então, vocês percebem, uma visão holística, do grão do café, a produção, finalmente, do nosso café, nosso necessário café numa manhã como hoje, por exemplo, ou cogumelo com uma proteína, etc. E mais do que isso, a ração animal. Então, fechando quase que o ciclo, quase que o ciclo. Então, isso me inspirou muito, me inspirou muito em dar esses exemplos, em falar um pouco de como se pode reinventar, e reinventar localmente ciclos produtivos, ligados muitas vezes com regiões costeiras, com os oceanos, com os rios, como o Thomas colocou também, todo o mundo aquático, o bioma aquático costeiro, e aí colocar também, claro, um pouco assim, até no final do capítulo, uns poucos o que são recomendações, como pensar em políticas públicas, como pensar na inovação, e vocês no Cumbuco, por exemplo, mas no Ceará, com todos os trabalhos de inovação, então como fomentar políticas públicas, inovações, como fomentar também, claro, a integração social, O Thomas falava um pouco aí da governança aí, e do nosso grande desafio sempre, de integrar as comunidades, integrar as lideranças das comunidades, para que trabalhem o futuro, para que trabalhem uma perspectiva de futuro e realmente participem, se coordenem, se alinhem, trabalhem em conjunto, etc. E a nossa experiência, acho que no Ceará, só para fechar um pouco, claro, me inspirou também. Quer dizer, escrevemos o livro quando a gente estava, talvez, nos desenhos do Blue Ceará, e, portanto, me trouxe muitos insights também para escrever esse capítulo, e, claro, a experiência com o Blue Santos, que é o programa aí da economia azul na Baixada Santista, nos 9 municípios da Baixada Santista, e, portanto, um desafio importante, porque ali tem um porto, ali tem cidades mais turísticas, tem uma diversidade grande litorânea, uma vocação litorânea muito diversa, e, ao mesmo tempo, uma agenda comum, sim. O que nós queremos deixar para a sociedade futura, para os nossos netos e bisnetos, em termos do impacto que o oceano, o bioma oceânico, na região santista, o bioma oceânico e o bioma da Mata Atlântica, muito integrado na região. O que isso pode trazer, ou deveria trazer, ou precisa trazer, para o bem-estar dos cidadãos aí, da Baixada Santista, não hoje, mas também no futuro. Então, recomendo, não só o livro, mas recomendo os vários capítulos que o Thomas nos apresentou, e no capítulo 13, essa atenção especial ao tema da inovação, ao tema da inspiração ao redor daquilo que nós já temos. O Günther fala muito isso, as soluções estão na natureza.
Vamos olhar para a natureza e vamos entender como que a natureza nos pode inspirar, inovar, trazer soluções para os nossos problemas. Perfeito, Matias. Obrigado aí por essa síntese, né, inspiradora do capítulo 13. Enfim, eu sou um fã do seu trabalho, né? Eu acho que, tanto eu, Roberto, mais especificamente aqui no Ceará, né, devemos muito a você, Júlio, essa articulação para que a gente pudesse levar a experiência da Blue Santos para trazê-la para o Ceará, né? Fico extremamente feliz sob a liderança do Beto, né? Estarmos nessa jornada de desenvolvimento, de conexões no âmbito da Blue Ceará. E eu queria aproveitar que o Roberto está aqui conosco, e o Matias citou há pouco as pessoas que estão na audiência deste evento, né? Ele está sendo veiculado pela Blue Ceará, né? E eu vi aí, temos, como foi dito, o Felipe Matias, que é nosso, Tomás, nós temos dentro do governo do Estado alguns cientistas-chefes, e nós temos um cientista-chefe de economia azul, né? E é o Felipe Matias, que está conosco agora assistindo. Mas também tem o Leonardo Torquato, né? O Léo, que participa da Agência de Economia do Mar. Fortaleza tem uma agência voltada para a economia azul, né, no âmbito municipal, né? Então, assim, eu queria pedir para o Beto, se pudesse compartilhar um pouco da governança que tem até compartilhar aqui, quem sabe não é tema numa próxima edição, né, da governança de economia azul que tem se desenvolvido aqui no Ceará, no contexto do Fortaleza 2050, do Ceará 2040, das rotas estratégicas que a Federação das Indústrias liderou, né? Você fez parte, e, sobretudo, também da Câmara Setorial de Economia Azul, no âmbito da Agência de Desenvolvimento Econômico. Então, se pudesse nos trazer um pouquinho, Beto, dessa governança que hoje você é um dos principais expoentes, né? Não se faz nada sozinho, por isso citei a Denfor, mas citei também o cientista-chefe. Como é que você vê a maturidade ou o amadurecimento, digamos assim? Ainda tem muito para avançar, né? Mas o amadurecimento do nosso ecossistema de economia azul no Ceará, no contexto da cidade de Fortaleza, da grande cidade. Eu tô em Caucaia, mas Caucaia faz parte dessa grande metrópole de influência regional. O IBGE traz Fortaleza como a maior metrópole de influência regional do Norte e Nordeste. Fortaleza tem 9 milhões de habitantes, Tomás, mas a influência dessa cidade sobre os últimos dados do IBGE, cerca de 21 milhões de habitantes. É o dobro. E vai até o Pará, né? Vai até o Pará a influência da cidade de Fortaleza. Mas, Beto, por favor. Bom, um pouco mais de 5 anos, né? Quando foram criadas, dentro da Federação da Indústria aqui no Ceará, as rotas estratégicas, em paralelo com Fortaleza 3040, Ceará 2050, né? Que era o projeto e o planejamento, não somente das cidades, mas do Estado todo, né? E no caso da Federação da Indústria, nós ali pensávamos no desenvolvimento econômico, e daí foi criada a Câmara Setorial de Economia do Mar, inicialmente, que trouxe esse novo tema, né? A gente já vinha copiando alguma coisa da Europa e trouxemos esse tema aqui para o Ceará, e foi realmente um tema novo e que envolve muita gente, e que se passou a imaginar que ali seria um novo ponto da nossa economia, né? Nós tivemos, na sequência, a grata surpresa da criação da Agência de Economia do Mar da Prefeitura, que veio a complementar o trabalho que nós estávamos fazendo. A gente pensa e propõe em desenvolver vários outros trabalhos relacionado à economia azul, e, em especial, eu acho que quando a gente fala em economia azul e desenvolvimento urbano, eu acho isso de fundamental importância. Porque hoje, Fortaleza, apesar da gente saber que há décadas se tem feito planejamento urbano,
como o professor disse, o planejamento urbano às vezes surpreende o próprio planejador, né? Porque a cidade ela é muito dinâmica, né? E as coisas vão acontecendo mesmo fora do que foi planejado. E isso realmente é uma coisa que tem complicado a vida das cidades, e principalmente no que tange a economia azul. Quando você olha para os rios dentro da cidade, você vê que poucos rios são saudáveis, né? Você vê que aqui mesmo nós temos aqui 2 rios que são o Rio Ceará e o Rio Cocó, que são muito poluídos, né? Por várias razões, né? O Romo tem desenvolvido aí, junto com o Winston Filter, umas barreiras ecológicas que têm funcionado muito bem. A gente sabe que precisa. O próprio mar, né? Alguns dejetos que são colocados em águas pluviais, isso ainda hoje, eu acho que isso, toda cidade litorânea ainda sofre com esse tipo de agressão, né? Então, assim, a gente fala em planejamento urbano com economia azul, isso é um casamento que precisa acontecer, porque não existe economia azul sem planejamento urbano. Tá? Hoje mesmo, está aí na imprensa, eu e o Romo tivemos a oportunidade de visitar em Santos, na Baixada Santista, como o Matias citou, uma comunidade formada em palafitas sobre o mangue, né? E hoje, na época que nós tínhamos lá, a prefeitura não tinha tomado nenhuma iniciativa, e a prefeitura, pelo que eu entendi, ela tomou a iniciativa de tentar urbanizar uma palafita sob mangues. Eu não sei se isso é a atitude correta de se fazer, né? Porque, afinal de contas, você está numa área que deveria ser preservada, né? A gente sabe da importância dos mangues para os nossos mares. Então, professor, eu acho que essa iniciativa do INSP, e depois com esse livro, né? E todo esse trabalho que nós estamos fazendo, eu acho que isso de uma importância fundamental. Nós temos aqui na nossa audiência o Leonardo Torquato, o Felipe Matias, que são pessoas, são autoridades públicas que têm condições e têm possibilidades de alterar todo esse contexto e a gente poder ver a economia azul atrelada ao planejamento urbano. Então, é isso. É essa governança que a gente quer, viu, Romulo? Perfeito. Estou vendo aqui também na nossa audiência, temos o Alex Dumont, né, já citado aí pelo Matias, mas um dos grandes, com quem, né, na Blue Ceará, apesar dele não morar no Ceará, a gente tem trocado muitos insights, né, muitas ideias ligadas a isso, à economia azul. Eu gostaria de voltar, Tomás, fazendo uma outra provocação. A economia brasileira está nas cidades, né? Falamos aí, as principais metrópoles concentram uma parte relevante do impacto econômico, mas também do impacto ambiental sobre o mar. Nós, recentemente, vários estados brasileiros fizeram seu planejamento, seu zoneamento ecológico econômico, ou seja, a parte da franja costeira, mas terra, né? E agora temos aí um desafio de fazer o planejamento do maretório, né? Nós temos aqui um amigo no Ceará que ele divide o mundo no território e no maretório, o que ocorre na terra e o que ocorre no mar. E nós estamos aí, o Brasil, tentando fazer essa discussão de vocações, né, e ordenamento desse espaço marítimo, né, que é o planejamento espacial marítimo. Só que é um território muito grande, né, e a gente sabe que o oceano é um só, né, os impactos que são realizados no sul do Brasil têm repercussão em outras regiões do Brasil. Como é que Thomas, você vê a questão do ordenamento espacial marítimo no contexto das cidades, né? Porque a gente fala, à primeira vista, quando se pensa nisso, se pensa, porque está em discussão, né? A margem equatorial. A margem equatorial não é um contexto urbano, né? Estamos falando de um território muito distante de um centro urbano, mas nós temos questões como turismo, infraestrutura portuária, esportes que se concentram em áreas urbanas. Então, um pedaço do planejamento espacial marinho trata de comunidades tradicionais que também estão em áreas
espaços urbanos. Como é que você vê o planejamento espacial marinho na ótica das cidades, se puder fazer esse contexto? Claro, claro, não faço sim, Rômulo. Eu acho que eu acho que esse é o ponto central. Por isso que assim eu digo de novo, quando tem uma oportunidade, eu lembro das primeiras conversas aqui com o Matias, né? Fui acompanhando o Bulu Santos. Eu fui convidado lá pelo Sebrae para participar de 2 seminários na discussão sobre o Bulu Santos, e eu tenho conversado com o Matias, e eu acho que tem uma questão central aqui, é o seguinte, quer dizer, o risco, eu insisto, é a gente repetir o mesmo erro que a gente fez no desenvolvimento urbano no nosso país. Esse é um risco, eu gosto de citar o Milor Fernandes, que ele fala que para ser subdesenvolvido precisa muita competência. Isso não é casualidade que a gente chegou na 10ª economia do mundo com esses indicadores sociais que a gente tem no país, que são realmente meio inacreditáveis, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, e a gente tem que ter isso muito orientado em qualquer mudança, porque tem uma oportunidade de inovação profunda. Quando a gente fala da margem equatorial, toda a base de operação vai ser terrestre. Ela vai ter um impacto urbano. Se a gente pensar só sob essa perspectiva, todo o pessoal alocado, essa matriz ali de funcionamento operacional do desenvolvimento vai estar alocado em alguma base terrestre. Ela vai ter uma repercussão e um reflexo numa área territorial. E aqui que começam os problemas. Temos um segundo problema, nós temos uma oportunidade, tem sido o argumento para a exploração da margem equatorial, uma possibilidade de um recurso para resolver as inequidades da região norte do país, que nós sabemos que são bastante importantes. Mas o que a gente tem numa lógica recorrente de desenvolvimento urbano, e o Milton Santos dizia isso em relação a São Paulo, o nosso desenvolvimento urbano ele não produz distribuição de riqueza, ele produz concentração. Então, esse é o risco que a gente tem, é o risco da gente repetir numa oportunidade única, né, realmente da gente ter uma visão desse planejamento integrado, porque um não funciona sem o outro, né? Eu gosto sempre de lembrar, quer dizer, o urbanismo azul ele nasce em Baltimore, né, por causa de um problema com as ostras de Baltimore. E hoje aquela região costeira dos Estados Unidos é uma importante produtora que se estendeu para outras localidades dos Estados Unidos. E aí nasce o conceito do urbanismo azul, porque para que essa produção fosse qualificada, enfim, sustentável, foi preciso repensar exatamente o que se colocou, todos os desafios que a gente tem, ou foi o Roberto, que todo o rio, o mar começa na cidade, tudo que a gente produz na cidade vai acabar no mar, né? Ou no rio. Então, é muito importante a gente trazer uma oportunidade de inovação para a gente pensar e não fazer mais do mesmo. Eu acho que esse é o ponto central. E eu tenho visto nas conversas e ouvido no que eu tenho participado e acompanhado, realmente cabeças muito privilegiadas à frente dessa visão. Assim, gente que tem já uma trajetória, que tem uma experiência, fico muito feliz aqui por quem nos acompanha, mas assim, a gente não pode repetir mais do mesmo e nós somos mais competentes em repetir mais do mesmo do que fazer uma inovação profunda. Por quê? Eu acho que a gente volta ao ponto que eu mencionei aqui, governança. Nós temos muita dificuldade de fazer um processo de governança, e ela governança a qualquer escala. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade de trabalhar, por exemplo, no setor público com a integração das diversas secretarias. Quem está aqui, que é do governo, sabe bem disso, a dificuldade que é integrar diversas secretarias. Agora, a gente não tem uma transformação, se a gente trabalhar uma secretaria do mar, independente das outras secretarias, e não houver uma visão convergente e uma gestão integrada, a gente não vai ser efetivo numa transformação sustentável e duradoura. Pode ter ganhos pontuais, mas a gente pode ter mudanças, mas a gente não tem transformação. Acho que esse ponto é um ponto central. Então, eu acho que essa é uma questão. Quando você fala do impacto climático, a gente trabalha hoje no Centro de Estudos da Cidade com 2 eixos transversais, que é a segurança pública e risco climático. Hoje você não pode discutir cidades sem trabalhar essas 2 questões, porque elas são as questões que mais afetam a economia, e a gente hoje tem um problema importante de segurança pública, que o crime organizado não está só
atuando no mercado ilícito. Aliás, a cocaína, estudo recente do Fórum de Segurança Pública Nacional, eles, chama Follow the Product, eles mostram que a cocaína hoje é 5% dos negócios do crime organizado. E o crime organizado está entrando nos negócios lícitos. Então, a gente tem um desafio como sociedade, a gente tem sido muito vocal nessa história, e o Ricardo Ballesteri coordena esse núcleo, e é um núcleo que nós integramos a segurança pública com o urbanismo social. A nossa tese é que não tem segurança pública sem urbanismo social e não tem urbanismo sem segurança pública. E o risco climático. Então, acho que essa é uma questão importante, e a economia azul traz de novo aqui uma oportunidade de a gente trazer um outro olhar para essa questão, até porque ela é enfim, a parte mais efetivamente afetada por a mudança climática, né? E aí tem uma questão na inovação que eu falo assim, é o processo de construção. O que a gente gosta, eu tenho participado de vários fóruns, tenho acompanhado, eu acho que o nosso processo de participação ele é fraco. A gente tende muito a fazer as coisas para as pessoas, e a gente precisa aprender a fazer as coisas com as pessoas. Acho que isso foi o que Medellín nos ensinou. Esse processo coletivo, ele é de uma pactuação que ela vem de baixo para cima também. Então, é muito importante entender que nesses processos, a participação das lideranças comunitárias idôneas, íntegras, e eu digo, quando eu falo liderança comunitária, eu não estou falando de influência digital que tem a solução para salvar o mundo, estou falando de lideranças que estão nos seus territórios, sejam eles marítimos ou terrestres, atuando com muita consistência e com muita seriedade. Essas pessoas precisam estar no processo junto com o governo e junto com a iniciativa privada. A gente precisa das cabeças da iniciativa privada para os desafios que a gente tem à frente. E quando eu falo iniciativa privada, eu falo, não é iniciativa privada, a gente tem uma ideia aqui no Brasil que a iniciativa privada tem que resolver os problemas do Brasil. Não, não. O que muda territórios, o que muda cidades, o que muda países são as políticas públicas. Agora, a iniciativa privada pode ser um importante indutor dessa transformação e, principalmente, ele é um ator que tem uma temporalidade muito diferente de quem está na gestão pública. Então, a gente tem competência, tem capacidade de planejamento, diagnóstico, planejamento, tem capacidade de execução e permanece no território por muito tempo. E esse é o nosso desafio. As nossas políticas públicas são continuamente descontinuadas. É assustador. Você mencionou o caso das palafitas. Eu não sei te avaliar a solução. Me parece a solução complexa. Mas, além de ser complexa, não está resolvendo o problema de todos os moradores da favela. Está resolvendo uma parte da favela. Ou seja, parece quase uma maquiagem você fazer isso. Quer dizer, ou você entra num problema e resolve de maneira estrutural, e você não resolve ele de maneira parcial, porque o problema permanece. Então, você vai ter uma parcela da população que vai ter uma moradia mais qualificada, mas você tem uma grande parcela da população que vai continuar morando em casas de madeira muito precárias. Recentemente teve um incêndio lá, queimou 200 casas e morreram 2 ou 3 pessoas. Quer dizer, então, a gente precisa pensar soluções mais sistêmicas, a gente precisa pensar com visão de longo prazo e a gente precisa pensar integrado entre o governo, a iniciativa privada e as lideranças comunitárias para ter, de fato, uma pactuação que produza as transformações que nós precisamos realmente. Assim, nós estamos com o risco de virar o México. Eu não digo que a gente vai virar a Colômbia, a gente tem um risco de virar o México. E isso é um movimento da sociedade, e para nós a economia azul ela é uma oportunidade importantíssima frente a isso. Isto posto, só para concluir, para não estender muito, a gente tem realizado esse curso de Economia Azul e Cidades lá no INSPER, e esses cursos são muito interessantes porque a gente traz atores muito diversos para dentro da sala de aula, do setor público, da iniciativa privada e das lideranças comunitárias. E, recentemente, no último curso, a certificação azul, né, que foi criada aí hoje pela FACERJ, ela nasceu, o Robson foi nosso aluno, aliás, nosso autor do livro também, dentro de um curso. Mas a última discussão que nós tivemos, e só para entender como nós somos competentes nesse subdesenvolvimento, nós temos 3 organizações, 3 instituições brasileiras, públicas, gerenciando a economia azul, ou propondo regulação para a economia azul. Isso tinha um secretário, o secretário de Cabo Frio, Matheus Mônica, falou:
é muito difícil como é que a gente faz essa gestão, porque a gente tem uma gestão estadual, tem uma gestão municipal e agora tem uma gestão federal sobre a regulação. A gente precisa pensar uma regulação, já que começa um processo de governança única. Então, a gente está abrindo uma câmara técnica dentro lá do INSPER, chamando essas pessoas para que a gente discuta e pense isso de uma maneira integrada, para que a gente não crie esse imbróglio regulatório que nós temos, que já é um princípio de inviabilidade desse futuro tão auspicioso e oportuno que é a economia azul. Desculpem, eu me estendi aqui um pouco demais. Excelente, nos dá um contexto. Já provocou uma outra pergunta que eu quero fazer, mas eu vou, antes de fazê-la, voltar ao Matias. Assim, ele trouxe para o Ceará a ideia a provocação de se organizar a Blue Ceará, já inspirado no que ocorreu em Santos, mas numa perspectiva de que nós possamos ter várias Blues e, quem sabe, um dia conversarmos no âmbito de uma Blue Brasil. Mas, do ponto central que me parece na estrutura de Blue que foi criada, traz a ideia de ecossistema. Eu acho que nós temos um grande desafio, Tomás, quando, tão ruim quanto termos várias pessoas pensando soluções, porque tem pessoas pensando soluções boas, várias pessoas pensando soluções e não se conversando. Imagina você ter vetores que poderiam estar sinergicamente orientados para o mesmo objetivo, estão fazendo coisas boas, mas fazendo coisas boas separados. Me parece que a ideia das Blues que se estão instituídas, que se fez em Santos e se fez aqui no Ceará, permite uma primeira camada que é integração ecossistêmica. Precisamos saber quem são os atores, saber o que os atores estão fazendo, para que a partir daí possamos dialogar sobre as ações. Matias, você poderia trabalhar um pouquinho sobre essa perspectiva? Qual é o papel da visão ecossistêmica numa jornada de integração ligada à economia azul? Muito bom. Acho que é um excelente ponto, está muito ligado a essa questão da governança e, portanto, nós temos essa questão da integração, Rômulo, como uma questão local, né? Quer dizer, local, integrar para fazer, para produzir, né? E vamos ser bem pragmático, né? Assim, ao redor da economia azul, né? Acho que o professor Lúcio sempre fala, olha, cuidado com greenwashing, o que nós podemos fazer para fazer projetos? Se vocês são um exemplo no Ceará, com as barreiras, por exemplo, né, do Winds for Future, é um exemplo de fazer mesmo. E ao fazer a gente aprende, ao fazer a gente pode escalar, né? Então uma plataforma, eu acho que tem essa grande vantagem de a gente colocar, né, toda a técnica, tecnologia, solução e escalar isso Brasil afora para o mundo, né? E, portanto, o papel, né, de uma plataforma colaborativa, onde todos participam, veem, onde se pode produtizar, se pode chamar assim, uma solução e levar a solução à frente. Eu vou dar um exemplo muito rápido, só para o nosso tempo. Nós estamos com o apoio do Gerson, que nos escuta aqui também, Gerson Seu Comando, que lidera um pouco toda a questão do Blue Santos. Nós estamos lá desenhando um programa, um projeto, que começou na academia, que é trabalhar os canais. Vocês sabem que a Baixada Santista teve em 1905, Saturnino de Brito, resolveu o problema da malária, né? Então lá tinha malária, até contaminação, etc. E montou os canais de Santos. Esses canais de Santos a gente encontra em todas as regiões litorâneas do Brasil, porque todas têm problemas de manguezais, canais, tiveram, né, problemas de moléstias, né, entre aspas, no passado, etc. Mas esses canais hoje estão muito abandonados, muito pouco administrados, geridos. Temos problemas de microplástico. Santos é a segunda região no mundo mais infectada por microplástico, só para como exemplo, né? E, portanto, estamos trabalhando lá uma solução para os canais, olhando para a questão da reurbanização, olhando para a questão de trabalhar, inclusive, a segurança alimentar a partir dos canais, né? O Alex estava discutindo conosco, criação de tilápias, né, dentro dos canais, por exemplo, inclusive produção de energia sustentável a partir das águas, né, das marés, nos canais, com microturbinas, né, etc. Então, toda essa solução, né, voltando à sua pergunta, Romulo, que está se desenhando lá com a academia, com a iniciativa privada, com o governo, com políticas públicas, eu acho que, por exemplo, é uma oportunidade, né, não só de
desenhar pilotos, protótipos, soluções, mas de levar isso para o Brasil afora, visto que esses problemas são muito parecidos em muitas regiões litorâneas, né? Então, só resumindo, a plataforma ela escala, né? Ou pode escalar, ou deve escalar, né? Esse tipo de solução. E, portanto, você mencionou assim, Blue Brasil, né? Nós estamos trabalhando em algumas regiões, mas a ideia é levar, né, essas soluções para outras regiões, poder trazer esse benefício, essa técnica, tecnologia, essa experiência, né? Os especialistas, né? Fazer com que eles tenham a possibilidade de levar essas soluções a outras regiões brasileiras. Perfeito, Matias. Quando Tomás Alvim falou que muda a cidade são políticas públicas, eu vi o Leonardo, lá da Adenfor, concordando. Vi também o Alex fazendo uma pergunta novamente a Tomás Alvim sobre como o INSPER, o currículo do INSPER, a importância, né, e urgência de estudar pesquisa mais a simbiose e sinergia, cidades, mares, portos, etc. O nome do livro é Economia Azul, Cidades, é uma introdução, né? Tá ali, uma introdução. Então, deixa claro que é o primeiro de outros que virão. Nós temos aí 1 hora, já estamos com 1 hora e 7 minutos. Eu gostaria de deixar uma provocação final. Quando eu li o livro, há 1 mês e pouco atrás, na minha cabeça veio uma imagem muito clara de quem escreveu está no campo. É muito bom quando a gente lê um livro, por mais que seja teórico, trabalhando algo muito empírico. Quando eu vi que, por exemplo, o Elcio estava... É um exemplo de uma pessoa, de um político que está no campo, está na ação, né? E isso gera não é uma compreensão diletante, abstrata. Você está trabalhando de algo concreto. Pode até estar errado, mas está trabalhando numa política concreta. Então, lendo os vários capítulos, ficou muito claro que estamos falando de um trabalho orgânico, né? Integrado, o que traz várias perspectivas, mas muito no campo, né? O que esperar, considerando que essa é uma introdução, pensando lá para frente, o que vem depois da introdução, Tomás Alvim? O que pode se esperar nessa pergunta aí que o Alex fez, né? O que nós vamos tratar no próximo? Se existir um próximo livro, o próximo livro vai ser diferente do primeiro em quê? Perfeito, acho que é uma ótima pergunta. Bom, a gente sempre lembrar, a gente na academia, a gente trabalha 3 eixos fundamentais, né? Pesquisa, ensino e extensão. Extensão no INSPER nós chamamos comunicação e engajamento, né? Eu gosto sempre de falar, o INSPER é uma escola privada sem fins lucrativos, né? Então é uma filantropia, enfim, hoje é uma escola de referência com uma proposta que é de formar líderes inovadores para a transformação com impacto real sobre a sociedade e sobre o Brasil. Então, essa é a nossa missão. Eu acho que o que a gente olha aqui, eu fico muito feliz, enfim, muito feliz de estar aqui nesse painel com vocês e ver, enfim, realmente como esse tema está ganhando uma consistência e uma visão, que eu acho que é o que é o mais importante, né? A gente da academia, o que a gente faz? A gente capacita, então a gente hoje tem esse curso executivo e já estamos discutindo os desdobramentos dele, porque ele é uma introdução, estamos discutindo até com o Matias agora, de fazer uma coisa mais aplicada mesmo com visita a uma desses projetos que o Matias está na frente, né? A gente tem essa parte que a gente começou a estruturar, que é a parte dessa Câmara Técnica de Discussão sobre esse tema da regulação, que para a gente parece central, e eu acho que o papel da academia é exatamente esse, é levar os atores envolvidos com o tema e trazê-los fora da vitrine, fora de uma exposição pública, para um debate técnico bastante metodológico e analítico, para que a gente possa, de fato, contribuir com os processos, né? E, por fim, enfim, eu estou acompanhando, a gente está acompanhando, né? Você exatamente mencionou o Elcio, o Matias é uma figura presente, a gente está acompanhando o Santos, eu tenho acompanhado, a gente está acompanhando esses desenvolvimentos, e a gente gosta sempre, a partir da academia, trabalhar esse tema, e no Centro de Cidades a gente é um pouco diferente da academia mais clássica, porque a gente usa os dados secundários, mas a gente gosta de trabalhar com as pessoas e os territórios, ou seja, o dado empírico para nós é muito importante. É isso que você falou, quer dizer,
ter o Elcio lá para nós é importante. O Elcio acabou de fazer uma gestão como vice-prefeito e conduziu um Instituto de Planejamento Urbano, que, na nossa avaliação, foi um dos institutos mais de vanguarda no Brasil na produção, na ideação e prototipação de políticas públicas. E foi por isso que a gente o quis no INSPER, exatamente porque teve muita competência na sua trajetória e Fortaleza foi uma cidade muito inovadora nessa produção de soluções de transformação urbana. Então, o que a gente espera para o próximo livro, eu gostaria, enfim, a gente está sempre em um trabalho mais aberto, mas eu diria que trazer quais são as inovações e os casos de referência para a economia azul. Eu acho que está faltando esse livro sobre essa matriz da inovação, mas aí, principalmente, Rômulo, eu estou estudando, eu estive em Cartagena 2 semanas atrás, nós estamos fazendo uma parceria com a Cartagena e com o Centro Tecnológico Bolivariano e com o Instituto Tecnológico de Monterrey do México para montar um centro de cidades azuis. Tá? Quer dizer, então a gente está avançando nesse tema. E eu quero muito trazer as experiências, e quando eu falo as experiências, eu gosto de trazer as experiências do Hemisfério Sul, porque são essas que têm a ver com a nossa realidade. Claro que a gente vai ter os benchmarks internacionais, eles são super relevantes, né? E faço aqui um parênteses na questão que você colocou do Porto, é uma questão central. O Porto tem que ser um vetor desse pensamento da economia azul com uma perspectiva para o território, por exemplo, né? Mas eu diria que o próximo será um livro de estudos de caso, uma bibliografia com os levantamentos relevantes do quais são os casos de transformação urbana e os desafios e oportunidades que se apresentam aí à frente. Perfeito. Bem, nós estamos aí com 1 hora e 12 minutos, já nos estendemos, e quando o tema é bom, ele passa rápido. Eu gostaria, então, de abrir para as considerações finais de cada um, para que a gente pudesse, enfim, e já fica aqui um convite, né, para num próximo momento nós nos reencontrarmos, certamente com outras participações também, mas para nós continuarmos esse debate. Mas peço, então, Roberto, depois Matias e, por fim, Tomás, se puderem fazer as considerações finais para o público que nos assiste. Bom, quero agradecer, eu vi aí o professor Tomás, e impressiona como as questões de governança coincidem, né, em todo o Brasil, essas mesmas questões que tem São Paulo, tem o Ceará, né, quando a gente fala em sincronização, né, das políticas públicas, as políticas privadas, né, que isso a gente tem uma dificuldade aqui. Nós temos buscado propor ações públicas integradas a privadas, como o turismo, as comunidades, como a pesca, as praias, e nisso a gente vai buscando integrar, que é o que a gente acredita, essa integração, porque quando a gente pensa em economia azul, a gente pensa em sustentabilidade, mas em especial em desenvolvimento econômico, com inclusão, né? Porque, na verdade, nós sempre excluímos muito, a cidade, os planejamentos urbanos excluem muito, e eu acho que está numa hora da gente incluir, porque isso vai ser saudável para toda a nossa sociedade. Então, a gente pensa que a economia azul ela traz esse diferencial de desenvolvimento econômico com sustentabilidade e inclusão. Eu acho que essa é a palavra, foi o que o professor disse aí, dentro de todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado, principalmente, eu acho que essa é a maior dificuldade, é de sincronização dos trabalhos, né, de forma que a gente possa ter uma dinâmica mais efetiva e mais rápida para fazer com que as coisas possam acontecer. Muito grato pela reunião, feliz com esse evento, espero que nós tenhamos outros. Eu acho que nós precisamos, o setor precisa desses eventos para a gente poder ir aprimorando as nossas ações. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Matias, por favor. Muito rápido, seguindo a reflexão aí do nosso presidente, Roberto Gradiswald, eu trago assim essa imagem, né, e para o Ceará, e olhando o Ceará, dessa governança, dessas políticas públicas, né, levar realmente, como um dos desafios importantes nosso,
a economia azul ação, né? A economia azul, a implantação. Existem belíssimos exemplos e impactos acontecendo, né? Não só as barreiras que nós mencionamos aqui, mas muitos outros desenvolvimentos. Nós tivemos a possibilidade de participar e conhecer eles todos nas visitas aí ao belo Ceará. Então, acho que um desafio importante que tem, acho que um pouco em linha também, como o Thomas colocou, né? Casos práticos, desenvolvimento, a plataforma Blue Ceará, né? É um belíssimo veículo para isso. Então, convido a todos aqui participantes, né? Toda a nossa audiência, todos aqui e, sobretudo, a Câmara da Economia Azul, né? Para a gente trabalhar realmente nessa implementação, se eu posso chamar assim, das políticas públicas. E, claro, sempre isso com a governança, que é o tema crítico, com muita transparência, com muita colaboração, com muita união, né? União, assim, trazer todas as partes interessadas junto, né? Agradeço muitíssimo, né? Não só Thomas pela sua participação, pelo livro que se desenhou em conjunto, mas queria agradecer não só a você, Beto, por estar conosco aqui, mas Rômulo, obrigado pela sua excelente moderação. Obrigado, o prazer é meu. Thomas, por favor. Bom, eu só tenho que agradecer você, enfim, Matias, Roberto, por essa mesa, pela tua mediação. Agradecer também aqui quem está conseguindo trocar aqui algumas mensagens, colocações muito importantes. Isso eu acho que, assim, eu costumo ser, às vezes, ter uma fala mais crítica, mas é no sentido de mostrar os desafios à frente para que a gente não perca as oportunidades. E é isso que o Matias trouxe, eu acho perfeito. Eu acredito profundamente, enfim, a gente nessa oportunidade e é uma oportunidade que nos traz muita, enfim, esperança nesse sentido de que a gente caminhe para aquela construção que a gente quer dessa sociedade, né, mais justa, mais inclusiva, mais produtiva e mais sustentável, né? E queria colocar à disposição, e parabéns pelo Blue Ceará, parabéns por essa iniciativa, o Ceará está à frente já nessa linha da economia azul, pensando esse tema, e eu queria colocar o Centro, né, de Estudos das Cidades, né, o Laboratório Futuro do INSPER, à disposição para vocês, porque a gente entende a academia como espaço da interlocução. Eu acho que esse ponto é um ponto central. Aliás, eu encerro aqui com uma questão do Edward Glaeser, o grande economista urbano de Harvard, que diz que das cidades fundadoras americanas, que eram cidades portuárias, só uma sobrou, que foi Boston, e foi porque tinha uma universidade instalada lá desde o século XVII. Isso permitiu que ela inovasse. Então, eu queria que vocês contassem com a academia, com o INSPER, para nós será um privilégio acompanhar o desenvolvimento aí do Blue Ceará. Thomas, Matias e Roberto, por estarem conosco, a todos os que estão também na audiência. A Blue Ceará é uma plataforma que se propõe reunir o ecossistema de economia azul do estado do Ceará. Dentro da plataforma, nós divulgamos os principais eventos que ocorrem em Fortaleza, no Ceará, mas também em outras regiões que podem ser relevantes para esse diálogo. Temos uma série de iniciativas no âmbito da Blue Ceará, podem ser consultadas lá, mas gostaria de antecipar uma, que é uma expectativa, e aí desde já convido Thomas Alvim para nos acompanhar nisso em fevereiro, juntando a experiência do Ceará 2050, Fortaleza 2040 e o Rotas Estratégicas, produzido pela Federação das Indústrias. A proposta é que se faça em fevereiro, dentro do conceito Blue Academy, da Blue Ceará, uma discussão sobre um future search, como é que nós podemos fazer uma prospecção de futuro com base no que nós já construímos na última década e pensar não somente o Fortaleza agora 2030 na agenda de desenvolvimento sustentável, mas pensar um pouquinho mais à frente e chegando também a 2050. Então, convidá-los a participarem desse momento que será construído a várias mãos. E, enfim, palavras de gratidão a cada um. Espero que possamos nos encontrar num outro momento. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Thomas. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigado a vocês. Bom dia a todos.